Esse assunto tá maneiro, eu quero te ouvir. Aqui no bate-papo pra descontrair. Pode vir, pode vir, pode vir. Me conte tudo e não me esconda nada. O meu boteco é sem parada errada. Boa conversa pra nos divertir. Samba aí, canta aí, diz aí. Fala galera, sou o Cláudio Giuliassi, bate-papo, aqui no Bar do Galo. Como sempre, essa casa aqui nos recebe tão bem que vocês adoram visitar. Nosso convidado hoje é do mundo do futebol. Então vamos bater um papo de vida, de escola de vida. Vamos falar de futebol. Todos os times, especialmente hoje, como convidado, foi treinador e jogador campeão de todas as formas pelo Flamengo. É um prazer recebê-lo aqui, nosso professor, eterno professor, Jaime de Almeida. Irmão, muito obrigado pela presença, tá? Valeu mesmo. Prazer, Cláudio. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui. Falar do futebol, que foi a minha vida, né? É isso aí. Desde 15 anos que eu estou nesse meio. E vai ser legal, com certeza, relembrar algumas coisas, Show. falar de esporte, falar do Flamengo, falar da vida, né? Da vida. Como você falou. História de vida. História de vida. É exemplo de vida. Você é de onde, já? Sou do Rio mesmo. Hã? Carioca? Carioca da Gema, nasci em casa mesmo. Minha mãe tinha... Parteira? Minha mãe tinha medo de trocar os filhos, brincadeira, sério. Somos três, as duas meninas e eu. E todos os três nasceram em casa. Tudo em casa, né? Eu nasci ali no Leblon porque meu pai tinha parado de jogar futebol e trabalhava no Flamengo, então a gente morava ali pertinho. E quando começou esse amor pelo Flamengo, já? Isso aí vem desde que eu nasci, né? Eu nasci em 53, meu pai tinha terminado de jogar no Flamengo em 49 e trabalhava no Flamengo, né? No geral, ali, como aconteceu comigo, meu pai fez várias coisas no clube. Naquela época ele era auxiliar do Freitas Solis, quando eu nasci. Uhum. E acho que desde que eu me entendo que eu ando, eu vou perturbar, eu ia lá no Flamengo. Acompanhava ele, né? Aí ele me levava, né? Uhum. Então eu tenho uma proximidade com o clube desde que praticamente que eu nasci. Né? E lá em casa tem uma coisa de bom, Cláudio. Lá em casa, quando nasce alguém, a gente não precisa mostrar a camisa, nem fala de futebol, já todo mundo é Flamengo. Ninguém faz a cabeça de ninguém. Não tem nem condição de fazer cabeça. É sério, ninguém fala, você vai ser Flamengo. Até hoje o sangue tá bom. Todo mundo é Flamengo. Fica sem opção a criança, né? Sem opção não, porque mas não obriga, sabe? Não obriga, pô, também, né? Se não for, não come. Hoje tá fora. O teu pai, cara, foi um cracaço de bola do Flamengo nos anos 40, né? 42, 43, 44, foi o primeiro campeonato do Flamengo, o primeiro tricampeonato do Flamengo. Ele comentava contigo como era o futebol daquela época, cara? Ele falava como é que a coisa funcionava? Meu pai era muito fechado, assim, né? Eu, como era muito garoto, meu pai foi pro Peru em 61, então eu convivi com ele até 8 anos, conviver dia a dia. Depois ele foi trabalhar no Peru e a gente convivia só quando ele vinha de férias. Mas o que eu percebia quando ele falava do Flamengo, era o que não tem mais hoje, até normal, aquela amizade, sabe, o carinho, o respeito pelo... Era uma família, né? O time titular do Flamengo, se olhar o tricampeonato, não muda ninguém, praticamente, sabe? São sempre as mesmas escalações. Os 3 anos o mesmo. Praticamente as mesmas. Então é aquele ambiente gostoso de parceria, de comprometimento. Isso é muito legal, né, que havia naquela época. E pra quem joga bola, quando você tá muito tempo jogando junto, o cara só de olhar já sabe, né? Sabe. Vamos colocar, ó. Sabe quando o cara tá bem, quando o dia tá ruim, sabe? Quando o cara tá... Virou a família, né? Virou a família. Na minha época, eu já peguei muito isso. Eu tive um juniores, né, da minha idade, que tem amizade até hoje. Tem o Cantarelli, Rondinelli, eu, Vanderlei, Geraldo, Zico. Luxemburgo, né? Vanderlei do Luxemburgo. Isso é uma amizade que a gente tem com esses caras até hoje, da época lá de trás, de 15, 16 anos. Isso é muito legal. Tive a chance de, através dessa amizade, né, trabalhei no Japão, que o Zico me levou. Trabalhei no CFZ, fui técnico do CFZ, quando o Zico montou o time. Trabalhei com o Vanderlei no Flamengo. Então, isso tudo daquela época, a amizade continuou e foi muito legal. A minha passagem pelo esporte
marcou a minha vida completamente. Então sempre foi ideia sua, Jaime, ser jogador de futebol? Não, Cláudio, eu gostava muito de jogar bola, muito. Jogava bola de praia. Brincadeira, né? Sim, brincando. Na rua, mas minha cabeça não passava a ser jogador de futebol, até porque eu achava que eu não tinha condições de... Você não sabia que era tão bom, né? Achava assim, pô, não vai chegar. Eu achava que não tinha condições de ser jogador de futebol. Então eu joguei futebol de salão no Flamengo, né, até 15 anos. E como eu frequentava muito o Flamengo, que morava ali perto, o Flamengo tinha seu Bria e seu Nilton Carnegal tinham sido tricampeões com meu pai como treinador da base. Uhum. E me viam ali passando, para cima e para baixo, e toda hora, pô, vem aí, bota a chuteira, vem trabalhar com a gente. De tanto insistir, um dia eu fui, foi aí que começou a minha trajetória. Eu achei que no meu primeiro treino foi as coisas mais horrorosas da minha vida, porque eu nunca tinha posto uma chuteira. Era peladão descalço? Não, eu jogava na praia, jogava bola de salão, mas chuteira. A chuteira aquela com trava, né? Nunca tinha posto. Achei que foi horroroso, mas eles insistiram. Fiquei para meu pai aí. Respeito, né? Meu pai. E aí eu fui conhecendo esses meninos que eu falei, Vanderlei, esse time que Ele já estava no Flamengo já? Não, eu encontrei com o Zico, primeiro que é o Cruzeiro. Primeiro foi o Zico. E então dali você vai formando uma amizade. Eu comecei a ter mais prazer de jogar com eles, mas, mas na minha cabeça eu achava que eu nunca ia ter condições que o meu futebol pudesse... É porque você só via cracaço, né, cara? Só daquele time, porra. E assim, eu olhava pra mim e falava, isso é muito difícil. Mas você fazia o espelho do teu pai, de repente. Falava assim, pô, não vou chegar naquele ponto. Eu não fazia esse negócio, não, comparação? Não. Pra você não achar que... eu achava mesmo que eu... Que não era... Que eu jogava... Eu tinha muito prazer de estar ali com os amigos. Né? Esses amigos que eu faço de até hoje. Que é muito legal isso. Mas assim, de eu achar que eu pudesse ser jogador... Mais de um time como o Flamengo, eu achava que eu era muito pequeno para a grandeza do clube. Mas aí o tempo foi passando, né? Foi chegando aos 18 anos, aí começou a sair reportagem minha. Aí que legal. Pô, tem um garoto na Gávea que vai guarda esse nome. Eu falei, pô, acho que não animar, né? Eu acho que eu dou pro negócio. Aí fomos campeões de junior de 72. E aí realmente eu comecei a ir no banco do profissional, aí eu tive assim Quando você viu que eu falei assim, eu vou ser jogador de futebol profissional, quando você viu isso? Foi quando eu comecei a ir pro banco do profissional. Zagallo, aquele time, pô, os caras fera. E você já estava, só estar ali junto deles, né? Só em você estar ali? Ser convocado para concentrar, para viajar. Isso tudo me deu uma Ia com o pessoal, força, né? Foi legal. Mas assim, eu só tive certeza mesmo em 74, quando eu cheguei no profissional em 73, nós fomos bicampeões de júnior no meio do ano, e aí não tinha mais idade, né, para jogar, não sei o quê. Aí fomos profissional, a gente treinava na Ave Maria, eu e o Rondinelli. A Ave Maria era 6 horas, coletivo, aquela tinha muito coletivo. Treinava o titular contra o reserva, a gente ficava lá sentado. Rondinelli era mais raça, né? Rondinelli era aquela pegadora, né? A gente ficava lá esperando, aí quando estava escurecendo, a hora da Ave Maria, entra lá, dá 5 minutos. Pô. Final de coletivo dava um desânimo, O final do coletivo é os dois times. E ali eu fiquei meio na dúvida. De novo me bateu a dúvida. Pensei até em voltar a estudar, que eu já tinha um científico. Mas quem era o titular na época? Jogava Chiquinho e Reis. Reis era paraguaio, né? Jogava. Pô, jogava muita bola. Ele foi meu espelho, sabe? Você, um cara como o Reis, eu sonhava ser parecido com ele. Sonhava só. Depois teve o Gamarra, né? Também, que era um cracaço de bola danada, né, cara? Também é paraguaio. Na época, o grande coisa que eu espelhava de ver jogar. É tua inspiração, né? A inspiração era. Ele tinha acontecido parecido comigo, parecido a mesma coisa. Ele chegou no Flamengo de meio campo. E depois foi parar na zaga. No meio campo ele era um a mais. Quando botaram ele de zagueiro, ele fora de série. Arrebentou. E eu comecei no Flamengo de meio campo. Também começou com meio campo também? Um problema com zagueiro de idade, gato, né? E acabei indo parar na zaga porque o reserva do rapaz que descobriu que ele era gato não foi bem no jogo, aí seu Gilberto, treinador, no intervalo do jogo, ele sem eu treinar de zagueiro, ele falou, o seu Gilberto era muito prático. Tirou o zagueiro que estava jogando e me botou de zaga. Você nunca ter jogado na zaga? Nunca ter jogado na zaga. Vai lá, segura aquilo lá, segura aquela besteira lá. Eu de zagueiro? Meu filho, dá um passinho para trás e tá muito bom. Fica só atrás, sai daí não. Dá um passinho para trás.
Porra, que furada, hein? Tratamento de choque, né? Eu joguei bem. Foi engraçado. Domingo seguinte, foi jogo na Gávea no sábado. Domingo seguinte era Flamengo e Vasco, de preliminar do Maracanã. Cara. Eu tô achando que eu fosse voltar para a minha posição de meio campo. Aí na semana foi aí que ele me treinou de zagueiro. E marquei o Roberto, né? Que foi meu irmão. Grila, cara. Caraca, meu. Me ajudou pegar o dinamite no auge. Me ajudou a crescer, porque eu tinha que, né? Você tem que jogar bem. Claro. E você acaba crescendo junto. E foi 1 a 1, eu joguei pra caramba. Isso é júnior ou não? Profissional? Não, júnior não. Tá. Eliminado do profissional. Aí acabou o jogo 1 a 1, aí o seu Jabé bateu no meu ombro, nunca mais no meio. Nunca acabou? Nunca você mais agora é zagueiro. Bateu só assim, nunca mais no meio. Comigo você é zagueiro a vida toda. Aí virei zagueiro. Pô, legal, mas também foi... E como é que era o futebol naquela época? Muito diferente de hoje? Jogadores muito mais técnicos, né? Aí menos correria e mais técnica, né? Mais técnica. Hoje o esporte é muito mais menos correria e mais intenso. técnica. Hoje é muito mais intenso. Os espaços eram maiores, né? Dava tempo de pensar, sair jogando. Hoje em dia é sempre tudo, né? Com a bola vem 3, 4 em cima. É um espaço curto, né? Se coloca o time numa posição de 30 metros, ali marca. Então os espaços ficam reduzidos. A força física é muito grande, né? Uma curiosidade que eu tenho assim, qual é a emoção, cara? Você vai no Maracanã, tá lotado, aquela barulheira e tal, mas qual é a emoção de entrar no Maracanã? Porque antigamente a pessoa tem uma noção seguinte, mais jovem não tem noção, né? Hoje você enche o Maracanã com 60 mil, né? Tá lotado, 65, tá lotado o Maracanã. Pô, antigamente era 120 mil, quase o dobro, né? Então, tinha geral que funcionava, né? Qual é a emoção, cara, do jogador participar de um jogo lotado? Olha, uma das emoções maiores da minha vida é o Maracanã. E no Maracanã, né? Essa energia que você sente quando entra no estádio lotado. É uma coisa que me arrepia até hoje, que me emociona até hoje. Porque é muito diferente de hoje, né? Naquela época o Maracanã, eu joguei um Flamengo e Vasco, que foi o maior público de jogo sem ser seleção brasileira. Você estava nesse jogo? Estava 174 mil pagantes. Cara, quase 174 mil pagantes, cara. É muita gente, cara. Tem cidade, muita cidade que não tem essa... Eu fiz uma reportagem com o Dé, me chamaram para fazer uma reportagem do Dé do Vasco, foi Flamengo e Vasco. Com o Dé Aranha? Para como relembrar o jogo, no Maracanã. Aquele baú, né? Aquele negócio. Foi muito legal. Eu nem tinha noção que tinha sido isso tudo. Cara, é muita gente, cara. E assim, marca a vida de qualquer um que teve a oportunidade de... E quanto foi o jogo, né? Foi 3 a 1 Flamengo. 2 gols de Zico e 1 do Luizinho, acho que foi do Luizinho. Então a emoção, quando eu fui campeão também pelo Flamengo, nesse estádio mais moderno, que cabe só 70 mil, foi outra coisa também que... Mas no 2013, tá falando? 2013. A emoção, a energia que aquilo passa. E assim, as pessoas perguntam, pô, não dá medo? Não tem medo, não dá vontade de jogar, não. Não dá nem tempo de ter medo. Dá vontade de entrar. De jogar, de fazer, sabe? Não, nunca passou pela minha cabeça medo de... Agora, assim, o jogador quando tá sentindo assim, cansado, não quer... Pô, quando a torcida dá aquele levante, o cara tem que correr, não tem não? O cara então pede pra sair, né? Você joga num clube de massa como o Flamengo, que a torcida exige, né, sempre. O cara tem que correr. Tem que correr. Pelo menos dar o seu melhor. Não está dando na parte técnica, da bola, na raça, né? Mas compensa com vontade, ajudando de certa maneira. O Flamengo teve jogadores que não jogavam bola, não eram craque nem nada, jogavam nem bem. Pô, mas cara, graças à torcida, porque dá um sangue no jogo, né? O Flamengo tem muito isso também. Assim. E hoje em dia você está falando do Maracanã lotado, hoje está muito elitizado, né, Jaime? Hoje você não vê mais o pessoal, o povão no Maracanã, tá ligado? O esporte, né, com essas arenas né, aqui no Brasil, alijaram do povão, né? O povão, o pessoal mais humilde, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo, quando passa assim no Maracanã, as torcidas, a população humilde do Rio, né, aqui, a gente vê o futebol do Rio, principalmente, a gente não vê espaço, porque ficou muito caro o esporte. Não tem condição. Quem não tem condição não vai, não. E eu tenho uma coisa que, como eu sou Flamengo, fui criado no Flamengo, eu conheço o Flamengo, a maioria da torcida do Flamengo é mais humilde. A maioria é mais humilde, é povão mesmo, né? Pessoal que trabalha, dia a dia, minoria. Essas coisas todas. E, infelizmente, o espaço que tinha na época da geral, eles acabaram para fazer a arena. Eu acho que devia ter um espaço, não sei quanto, eu não trabalho com isso,
Mas eu ia ter um respeito por esse povo que adora Tinha que ter. esporte. Sabia que tem que ter um espaço de um valor menor para que eles poderem também participar da festa, que é uma festa maravilhosa. Não, e foi esse povo que levantou a torcida do Flamengo. Foi esse povo que fez o nome do Flamengo. Foi aí que você vê esse público de 164 mil pessoas, pô. Não foi com... Você olhava... Geral, tinha geral, né? Geral era uma maravilha. Eu adorava. Quem não conhece a antiga, geral era um fosso, né? É um fosso que Ficava em volta do campo, a galera que tinha era- menos condição. entrava ali, ficava em pé, você só Só vê a cabeça. Só via do joelho para cima dos jogadores, ali não dava para ver. E tinha as figuras, né, que se fantasiavam, era muito legal. É folclórico o Era negócio, né? folclórico. Eu interagia com a gente ali. Quando a torcida do Flamengo pega no pé no jogador, pô, o cara tá jogando bola lá, pô, tá vendo o cara tá morrendo, então cismaram com o cara. Aí começa aquela gritaria, aquela vai e tal. Pô, por mais foco o cara tenha, cara, isso aí arrebenta o cara, não arrebenta? Como é que é a reação? Um jogo... Bom, graças a Deus mesmo, eu sempre tive um relacionamento muito bom com a torcida, nunca. Até hoje? Até hoje, maravilhoso. Onde eu passo na rua, onde eles encontram, sou sempre... Pô, que legal, Me né? agradece, Muito legal, chama né? pra tirar foto. Foi uma época legal, essa última que eu passei como treinador, foi muito marcante, né? Ter ganho 2 títulos pelo Flamengo, aquela fase do Flamengo estava começando a trabalhar, modernizar o clube, né? Então não estava gastando dinheiro. Aham. É porque na verdade era para não cair quase, né? Tava uma situação, tava Na essa. verdade, o primeiro ano do Bandeira, eles fizeram para acertar as finanças, era realmente para não cair o time e pensar No futuro, na né? frente, né? Como está agora. Era pagar a dívida, né? Acertar as finanças, né? Para equilibrar o orçamento do clube para poder crescer. Uhum. Eu escutei aquilo, eu fiquei meio assustado, porque eu, sinceramente, eu trabalhava no Flamengo, joguei no Flamengo, fui criado no Flamengo. Achar que a torcida do Flamengo ia ficar satisfeita e só não cair, eu falei, pô, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O Flamengo exige que ganhe bem Vai ter ainda. uma pressão danada, né, independente. E no meio daquilo tudo aconteceu que eu acabei sobrando assim, no sentido de acabou eu pegando a equipe naquele primeiro ano. E aí foi engraçado. O Bandeira, quando o Valim me chamaram, me definiram, você que vai levar mesmo. Eles só pediram, por favor, não deixe o Flamengo cair. Pô, que pedreira, hein? A gente estava na Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil, quando falaram comigo, porque o medo era... É brasileiro. Se cai, meu amigo, imagina como é que ia ser. Pô, imagina, pô. Então foi engraçado porque era o Flamengo e Botafogo, né, a fase que eu peguei. E o Botafogo era um timaço, né? Timaço, Pô, todo mundo achando que a gente ia Tomar um pau, né? tomar um pau. Todo mundo. Todo mundo mesmo achava que a gente ia tomar 2 porradas, desculpa o termo. No Maracanã ia cair. E nós fomos no primeiro jogo, foi 1-1. E nosso time jogou bem. O Maracanã, vou ser bem honesto, o Maracanã com a torcida do Flamengo, fico até arrepiado. É um a mais. Empurra. É por isso que foi daquela pergunta, você quando pega no pé de uma pessoa, cara, também... Tem esse lado ruim. Pega também, inibe O cara arrebenta o cara, acaba com a carreira. E nós fomos para 1-1, e aí nós ganhamos de 5, o time estava mal, né? Empatamos o Botafogo, ganhamos do Criciúma, começamos a ganhar no Brasileiro, e veio o jogo da volta, Flamengo e Botafogo. Foi quando aquele dia maravilhoso, né, pra gente, né, ruim pro Botafogo, nós ganhamos de 4-0. Porra, foi aí. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Ninguém. Pra ser bem honesto, até eu, Você... todo meu time. 1-0 é goleada. Não, 4-0 da forma que Porra, foi. Nosso time jogou muito aquele dia. O Botafogo, Tudo deu certo. E o Botafogo não pegou nada, assim, não fez absolutamente nada. Então, quando nós chegamos no vestiário, lógico que eu estava feliz demais. Aí já veio o Bandeira, temos que ser campeão da Copa do Brasil. Era para não... Filho da mãe, era só para não cair. Era só para não cair. Você vê como é que a coisa muda. Aí já ficou aquele Porra, muda em segundos. Você que ser campeão da Copa do Só foi o resultado daquele dia ali para você ser obrigado a ser campeão. Vai ter que ser campeão. A pressão já veio em cima do campeonato. Não tinha como deixar de ser campeão da Copa do Brasil. Como é que virou de um dia para não cair, para de repente para ser campeão? É muita doideira, cara. É muita loucura. E assim, aí a pressão aumenta, né, pra caramba. Mas graças a Deus, assim, aquele grupo foi fantástico. Vai ter um capítulo só disso. Vai ter um capítulo só disso. Vai ter só disso. Qual o time que você mais gostava de jogar contra? Fluminense. Por quê? Eu não gostava do Fluminense. A vontade era outra? Como jogador e como treinador? Sabe por quê?
Eu sempre fui torcedor de Maracanã. O Fluminense como ganhava roubado, meu Deus do céu. Era muito favorecimento, né? Muito roubado. Na dúvida, dá para ele. Era sempre assim. Isso me irritava, porque eu sou o cara do esporte. Ganhar faz parte, perder também. Mas vamos perder ou ganhar, vamos ganhar, sabe, sem ajuda. E eu tinha uma bronca do Fluminense, e quando eu fui profissional, o meu desejo de ganhar do Fluminense era sangue nos olhos. Mas não era a maior rivalidade na época, não. Já é o Vasco, não era? Assim, eu sei que você não... Eu entrava... Teu sentimento. Muito motivado. Um pouquinho acima. Não para dar pontapé, mas assim, bem motivado para tentar vencer. Só passa a bola. O cara fica. Eu fui profissional em 74, né? E em 75 eles inventaram aquela máquina. Rivelino, Paulo César. Era o timaço. Timaço. Mas máquina também, no Flamengo tinha Zico, Geraldo. É porque a imprensa faz isso, né? A imprensa joga esse negócio, pra vender. Então, aí foi que ficou mais forte. Mais raiva ainda. A vontade de ganhar deles. Pegaram de máquina. E teve um Fla-Flu que a máquina tomou de 4. A máquina emperrou. A máquina emperrou. O Zico fez 4 gols nele. Cara, esse cara é um monstro, cara. Nossa senhora, cara. Dois tempos bons aqui. É muito bom, né? Pode jogar do lado do cara. Ainda bem que eu joguei. Ainda bem que foi a favor. Durante um bom tempo. Mas tá falando de rivalidade. A rivalidade na época era Vasco mais forte, assim? Porque o Vasco também tinha um timaço, né, cara? Era. Roberto, né? Tinha. O Roberto era fora de série. Fora de série. É igual o Zico, falta, né? Quando chega a falta contra o... Então, de um lado pro outro, porra. O Roberto não era um jogador de dribles, era igual assim. Mas se movimentava bem, que ele era grandão, passada lá. Ele tinha a finalização. E não errava, A finalização dele era impressionante. Você marcava o Roberto bem. Assim, hoje eu vou ganhar o motorrádio. Motorrádio, sobrava uma lá, ele... Você gosta de motorrádio, sacanagem aquele negócio? Vai dar motorrádio pra quem? A moto andou pra não sei quem, esse rádio. É sacanagem isso? É sacanagem. Pô, tu ganhou um motorrádio, vou dar pra quem? Uma moto, vou dar pra não sei quem. O rádio, vou dar pra... Mas você falou o Nunes? Bota o nosso na conta do Nunes, mas é mentira. Tinha também. O que você achou do jogo? Eu não achei nada não, mas fulano de tal achou uma... Puta! Achou a medalhinha. Achou a medalhinha, isso é história. Isso é folclore. Aí em 7,5, cara, você defendeu a seleção, né? Foi. Como é que foi? Em 76 eu vinha jogando muito bem, quer dizer, eu estava mais maduro. Eu fui campeão em 74, né, subindo, em 75 fui bem, em 76 eu estava jogando muito bem. E estava, o Fluminense está sempre no meio, no melhor sentido bom de lembrar. A gente estava decidindo a Taça Guanabara, Taça Guanabara. E eu tinha tido uma convocação antes e eu não fui, mas estava, sabe aquele negócio de vai ser convocado lá no Flamengo, vai ser convocado. Dando uma visão, aquele clima, né? Aquele jogo Brasil e Uruguai, lembra que correu atrás do Rivelino, no Maracanã? Lembra. Aquela convocação era, quer dizer, estavam todo mundo falando que eu ia, e eu não fui. Aí eu depois... Desanimou? Não desanimei não, eu recebi um recado, sim. Um pombo sem asa. Um pombo sem asa, periquito verde, mas vai na outra. Não foi nessa não, mas não desanima não. Sabe aquele recado assim? Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Eu sabia que tu ia chegar, né? Eu vinha jogando bem, sabe? Jogando muito seguro. Aí teve o Fla-Flu, na decisão da Taça Guanabara. Foi 0-0, o Fluminense saiu e ficou... O Vasco ganhou um jogo contra um time pequeno. Igualou com a gente, com o empate. Se a gente tivesse ganho, a gente seria já campeão. E aí, nesse dia, saiu a convocação para o jogo com a Argentina, na Copa América. Porque naquela época a Copa não juntava os times, só ia jogando nas datas, assim. Aqui essa Copa daqui na Sul-Americana. O jogo de quarta-feira contra a Argentina e no dia seguinte a gente viajava para os Estados Unidos, para o torneio de bicentenário dos Estados Unidos. Essa convocação foi até bom, né? Foi uma convocação boa, né? Pô. Teve o jogo com a Argentina, eu joguei. Não sei, o seu Brandão era o treinador, já me botou com aqui do Maracanã. E depois viajamos para os Estados Unidos. Foi uma experiência... Foi titular? Não. Só joguei, o titular era Miguel. Luiz Pereira da época, não? Não, Luiz Pereira não foi nessa, não.
E Luiz Pereira não, porque o Luiz Pereira tinha ido na Copa de 74, eles estavam começando a ver jogador para 70, sabe, fazendo a reformulação de jogadores. E 74 foi aquele de 70, né, que já depois. Isso, é. Aí estavam reformulando. Veio Falcão, veio tudo isso nessa época. Tá? Importante, Roberto Dinamite, Zil. É uma coisa, cara. Então, só para terminar, foi uma experiência fantástica de vestir a camisa do Brasil. Tu ficou 7 meses só, não foi? Só. Foi 7 meses. 7 fui para São Paulo, aí quando eu quebrei a perna. O clima é lá, diferente de clube, né? É. Como é que é o clima assim? Você é criado no Flamengo, você é a tua casa, né? Você tem intimidade com todo mundo. E você vai fui para São Paulo, maravilhoso clube, na estrutura. São Paulo. Na época era o top, né? Era o melhor clube do CT, tudo. Tudo. Eu cheguei lá, só que eu cheguei lá no São Paulo, não tinha um jogador que eu conhecesse. Para você começar a pegar em time. Amizade, né? Alguém que eu já tivesse, né? Te encaminhar ali, né? Encaminhar. E no início foi difícil. Sabe, adaptar ao clube, a forma de trabalho. Em São Paulo treina-se muito mais. Naquela época, mas treinava muito mais. Isso tudo foi meio difícil no início. A seleção foi igual. Quando você chegou, eu também não conhecia ninguém na seleção. Mas não, eu fui com o Zico, eu fui com o tá. É diferente. Eu conhecia. No São Paulo não conhecia ninguém. Não tinha um amigo, sabe, assim, de como é que é? Trocar uma ideia. Vamos jantar, São Paulo é assim. E foi nele, você sozinho em São Paulo, eu fui criado, né, ali no Leblon com a minha família. Aí no início foi difícil. Quando eu me adaptei, que eu comecei, realmente eu fiquei uns 2 meses, jogava bem, né? Quando eu comecei, joguei bem, comecei a jogar bem, aí eu peguei o Palmeiras, joguei pra cacete, e no outro domingo era o Corinthians. Eu já estava à vontade, né? Aí eu quebrei a perna. Puta, né? Aí foram 6 meses para recuperar. Aí não deu tempo de pegar nem para lá em seleção. Porque não tem condição, porque aí você saiu de jogada, né? Saiu de jogada. É de jogada. Tanto é que em 78, pouca gente sabe. O São Paulo foi campeão brasileiro em 77. Né? Eu não participei, quer dizer, participei do início, mas muito pouco. E o time campeão, né? Aí o São Paulo me chamou, os caras. São Paulo sempre foi um clube muito bom. São Paulo só tenho a agradecer, cara. Ele me chamou e falou, você preciso que você jogue para voltar. Aí você diz, eu tenho um Botafogo aqui que está precisando, você queria que eu voltasse por Rio fazer. Não é me vender Botafogo, só para mim jogar aqui e voltar em 79 para disputar. Eu falei, tem boas, lógico. Aí fiquei 6 meses aqui no Botafogo. Jogando no Botafogo. Joguei no Botafogo. A experiência também é muito legal, né? Então, o Botafogo é um clube muito democrático, né? Muita gente doida lá na época. Peguei Perivaldo. Liberal, né? Liberal. Mário Sérgio, Paulo César, Rodrigo. Peri da Pituba, né? Peri da Pituba. Peri da Pituba. Você precisava ver o 2 toques. Era folclore também, folclore Perivaldo. Você precisava ver o 2 toques na véspera do jogo. Como é que era? Decisão de Copa do Mundo. Pau quebrava mesmo? Pau quebrava. É mesmo, cara. Ninguém queria perder. Aí tinha os meninos lá da Zona Norte, e tinha o pessoal da Zona Sul. Aí eu chegava no jogo. Já tinha aquela rinha, né? Porra, muito mais. Porque, falando da seleção, já é o seguinte, eu, pessoalmente falando, eu perdi a vontade da seleção. Eu não tenho mais nenhum prazer em esse jogo da seleção. Sinceramente, se tiver jogo, não vou assistir. Vou dizer por quê. Do teu motivo. Eu vejo hoje, não tem meritocracia mais. Não é quem joga mais que está na seleção, entendeu? Tem umas coisas meio esquisitas. Eu falando. E realmente, cara, você vê, pra mim é a maior tristeza, tirando o Flamengo, de todos os tempos, que eu chorei, que era moleque ainda, 82, Brasil e Itália, quando o Brasil perdeu aquele jogo, cara, foi a maior tristeza da minha vida no futebol. Lógico, não tirando o Flamengo, né? Mas assim, aquele jogo ali foi um absurdo, aquilo ali, cara, me deixou mal. Hoje eu não vejo ninguém. Cara, eu fiquei mal porque, um timaço. O time jogava. Entendeu? Um absurdo por música. Então, assim, você não vê hoje, pergunta assim, prefere ver o quê? Um jogo do Flamengo sem importância ou um jogo da seleção? Prefiro o jogo do Flamengo.
Porque eu não vejo mais o jogador brasileiro dando a vida pela seleção, jogando como... Ficou meio frio, né? Ficou frio, ficou frio demais. Passa essa frieza. Tá entendendo o que eu tô falando? Não tô falando... Pode até ser que eles não queiram passar, mas... Assim, Mas passa. Mas passa. Fica um negócio que... Tu sente isso também? Tu sente a diferença de antigamente, comparando com a tua época, com a tua época? Não, tinha muito mais... Eu tô falando, imagina a tua época e hoje. Amor à camisa, A pátria, né? o futebol brasileiro, sabe? Futebol Aquele brasileiro. amor. Era muito mais emocionante, se torcia mais, sofria Cara, eu mais. parava tudo pra ver o jogo antigamente. É só você ver, todo mundo pintava a rua, ornamentava tudo. Hoje você não vê isso. Lá no meu condomínio, essa Copa agora, ninguém pintou nada. Não tem, tinha outras também, nada. Perdeu a graça, acho que... Entendeu? Essa ligação que existiu no passado, mas muito forte no futebol brasileiro, a seleção com o país, isso aí acabou. E tá vendo, hoje a seleção irrita o clube. É tipo assim, como se você, a seleção tá atrapalhando o meu time, entendeu? Hoje eles transformaram numa coisa. Você tem como explicar isso? O que você acha disso? Por que aconteceu isso? Isso vai muito pela ida dos jogadores para a Europa, né? Muito jovens. Por isso. E assim, não é que não é desinteresse da seleção, mas a proposta da carreira eu vejo assim, muito mais na minha época, jogar a seleção brasileira era o... todo mundo sonhava. Não é isso? Hoje em dia, toda garota de 15 anos é jogar futebol europeu. É isso aí. A Liga da Inglesa. Tem jogador que não quer nem jogar na seleção. Estou te falando isso. Então, o que eles apontam, né, o foco deixa de ser a verde e a amarela para ser os clubes da primeira divisão lá da Europa. Eu acho isso muito errado. Isso acabou criando, pelo menos o que você falou, para mim também, uma frieza em relação à seleção de jogadores. Não é que eles façam isso, mas me passa muito isso. Não tem mais aquele amor, eu acho isso. Não é tipo assim, vamos jogar pelo Brasil. O cara tá preocupado, sei lá, com outras coisas, mas não tá preocupado com... Não, preocupado eu acho que fica mais assim, fica um jogo meio frio, não sei. Eu acho. Não é a mesma coisa. Tinha um Copa do Mundo há pouco tempo. Você não vê, é só você chegar antigamente aquelas reuniões, todo mundo sentava para ver o jogo da Copa do Mundo, aquela vibração. Você não vê mais isso. Eu falo com o meu neto, né, que está sempre comigo. Que azar que você deu, a tua geração é terrível, cara. Bem devagar. A minha geração eu tive a sorte. Tive o prazer. E o Maracanã, a seleção brasileira só jogava no Maracanã na minha época. Pô, sabe quando eu subia aquela escadinha, aquele tal de Pelé, cara. É só craque, né? Eu ficava até arrepiado, cara. Quando o Pelé subia aquela escadinha, era uma das coisas mais lindas da seleção brasileira. Cara, o negócio é tão complicado que o Neymar já não está jogando, né? Quase né, o que se esperava dele. E é o melhor até hoje. Quer dizer, você não vê ninguém crescer, você não vê um cara... Eu falo meu neto, tu deu azar, que a tua geração... É verdade. Só tinha craque antigamente, era craque. Disputando. Um craque botava outro craque no banco. A verdade é essa. A seleção de 70 era 22, cara. Pelo amor de Deus. Todo mundo. Eu acho que em 82 tinha 2 falhas só no time, mas não vou falar nome, porque de repente... Vamos falar o nome logo. Para mim, tirando Valdir Pérez e Chulapa. Jogaram comigo no São Paulo. Cara, aquela seleção seria perfeita se não tivesse Valdir Pérez e Chulapa, mas assim, vamos botar que... Nós tínhamos o Roberto Dinamite, né? Tinha o Roberto e tinha o cara... E tinha o goleiro... Não, eu tô falando, nós tínhamos o Roberto como centroavante e tínhamos o goleiro do Botafogo, era o Paulo Sérgio, agora não pagava na época. Era o melhor goleiro do Brasil, antigamente. Saudade dele. Não é isso? Eu acho que ele estava ganhando muito mais do que o Valdir Pérez e o Roberto não podia ficar no banco do Chulapa, pô. O Roberto era... Tinha um monstro, o Roberto monstro. O Roberto era um monstro, cara. Agora eu vou falar uma polêmica aqui, vou botar uma polêmicazinha. Tava bom demais. Vou começar a falar. Tava bom demais. Suave, todo mundo rindo. Vou começar com polêmica. O Brasil não ganha a Copa há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. 2004, né? Não, 2002. Então nós estamos em 23, 21 anos. 21 anos, é? Isso aí. Mais de 20 anos o Brasil não ganha a Copa. Você acha que está na hora de mudar a tática do Brasil e colocar um técnico estrangeiro com visão de futebol europeu? Bom, aqui no Brasil já tem vários treinadores, né, que vieram da Europa, da Argentina também. Eu não vejo nada demais nisso não, cara. Sabe? Não mudaria nada? Eu não vejo nada demais, assim, de ter um treinador de fora na seleção brasileira. Mas apesar de ter treinadores assim, né, no Brasil que poderiam também. Mas a onda que eu falo assim, a maré está para ser um europeu. Você acha que essa onda vai chegar? Eu acho que vai. Que vai, tipo assim, vamos tentar agora, porque até agora não conseguimos. Eles vão tentar um europeu. Porque nunca teve.
Eles estão tentando, não acertaram ainda com ninguém, mas a ideia é botar um europeu, até porque nesse sentido até alivia, né, assim, a pressão em cima. Não, eu estou botando um cara, né, que a maioria está pedindo aí, então tem muito disso também. Até porque é o seguinte, se der errado, ninguém fala mais nada. Pô, eu botei porque todo mundo... Também tem isso. Tem isso também. Porque é um cargo político, né? Que político você é movimentado pelo povo, né? Então você... E como ainda, vou ser bem honesto, como ainda tem muito tempo para outra Copa, se a coisa de não andar com o europeu, é isso aí. Dá tempo de... Não era para ser um cargo político, né, Jaime? Era para ser um cargo técnico, né? Tipo assim, você botar o melhor, colocar ali. Mas a coisa vai levando de um jeito... A coisa vai caminhando para um lado que acaba entrando política nisso tudo. A gente comparando assim, Jaime, antigamente, na tua época, a seleção brasileira era temida. Hoje ela é no máximo respeitada, né? No máximo. Eu acho que nem isso, pelo que está jogando hoje, é. O que você acha disso, irmão? Bom, eu acho que isso é... Os resultados não vieram, né? Uhum. A seleção... Mas só o resultado ou futebol também? Não, o resultado no sentido de que o futebol não tá rendendo. Não está rendendo o que eu acho que nós temos de jogadores. Os jogadores são de qualidade, ainda muita qualidade aqui no Brasil. Mas eu acho que, como os resultados não vêm, você acaba perdendo assim, a moral nessas coisas todas que é o futebol. E o Brasil precisa recuperar isso. Mas o que me preocupa é isso que nós estávamos falando antes. A forma como é vista a seleção brasileira. Pelo menos eu, como torcedor, vejo assim. Pode ser que eu esteja enganado, entendeu? Mas eu vejo que tem que ter mais interesse. Dos jogadores também, né? Jogadores principalmente. Investir aquela camisa, dar o máximo, deixar um pouquinho o clube de lado, sabe? Se enganjar mesmo na seleção brasileira. Eu acho que isso ajudaria muito. Porque hoje a gente não vê isso, infelizmente, né? Tá falando da tua época. Agora vamos falar de um jogador lá de trás que é exemplo para sempre, não só como jogador, como pessoa também. Você começou, lá no começo, você jogou com o Zico, né? Lá naquele comecinho você teve aquele informação entrando no Flamengo. Desprazer e o prazer ao mesmo tempo. Desprazer no começo. Desprazer de jogar contra ele. Chegou a jogar contra. Aí, como era, cara? A gente foi pensando assim, porque o Zico teve uma transformação, até de corpo, de tudo, né? De estrutura. Como era o Zico lá no comecinho da carreira? Como é que ele era? Era um jogador que né? Nem pode chamar ele de atleta, era magrinho, feinho, desculpa, Galo. Tô brincando. Agora, você olhando para ele, se você não tinha noção, você olhando ele assim, aquele magrinho não vai arrumar nada aqui, não passa nem aqui. Agora, quando ele botava o tênis, ele jogou contra o futebol de salão, ele entrava na quadra, ele era imarcável. Ele tinha... Era rapidez no toque, era o quê? Sempre muito inteligente, o sempre foi muito inteligente. E a habilidade de conduzir a bola perto do pé e a facilidade de driblar e fazer gol. A bola colada no pé ninguém chegava para tirar? Chegava quando chegava driblado. O Zico foi uma das experiências mais bacanas que eu tive, porque nós jogamos juntos de 15 até 19 nas categorias de base. Mas de 15 até 17 é contra a garotada, né? Os meninos são mais bobinhos. Bom, o Zico fazia. Brincava. Teve um jogo na Gávea que foi 11-0 o Flamengo, eu acho que foi contra o Campo Grande. O Zico fez 8 gols. Cacete, pra ter uma ideia como é que era a bronca. Só para te contar. O Rui Rei, desculpa o Rei, mas vou contar. O Rui Rei era o nosso central. O Rei era do Corinthians, não era? Depois foi pro Corinthians. O Rui Rei sempre falou muito. O Rei é igual o Dadá. Não, mas estilo. O Rei é mais malandro, sabe? Mais esperto. O Rei é ali da Cruzada, junto do Cordinho. E o Rei falava, não sei o que, treinador... 11-0, ele não fez nenhum gol, número 9 do Flamengo. Porra, né? Ele fez 8. 8? Não. O que ele falou depois do jogo? Ele falou o quê? O treinador falou com ele, e aí, meu centroavante, 11-0, cadê o gol, Rui? E já estava um tempão no Flamengo já, né? Ele estava um tempo no Flamengo, né? Também, estava. Tudo. Esqueci até de falar dele, desculpa. Eu também da época de início na minha carreira. O Rei daquela época também. Da época, então. Então, o que o Zico jogou nas categorias de base do Flamengo era absurdo. E o que ele
Ele subiu novo também, né? Ele subiu, primeira vez que ele subiu em 71. Peita Solis. Ele tinha voltado. Nós acabamos o campeonato e aquele negócio, chegou lá, pô, tem um garoto que joga pra caramba, aí levou ele numa viagem e o Zico foi profissional. Eu até fui nessa viagem, porque os meus jogos de back machucaram. Primeira vez que eu andei de avião, essas coisas, eu lembro. 71. 71. E o Zico ficou no profissional. Eu fiquei 2 jogos, aí quando voltou o jogador machucado, eu voltei pra minha. O Zico ficou lá. Aí em 72 ele começou aqui com a gente nos juniores, foi pro profissional, voltou pro juniores e foi campeão. E depois desse que ele foi campeão em 72, ele não voltou mais pro júnior. Ele tinha a minha idade, tinha mais um ano de júnior, mas aí ele em 73 ele já ficou direto. Aí ficou direto. Ficou direto, mas já coisa engraçada. Ele em 73, ele nunca jogou como ele jogava com a gente no. Porque é todo mundo já adulto, né? Por que isso? Não sei, na adaptação, ele também não jogava com a 10. Jogava de quê na época? Ele jogava com a 8, com a 7. A posição era a mesma? A posição era a mesma? Não, eu estou falando porque antigamente era camisa. Eu sei, é camisa. O 7 era o ponta, o 8 era no meio. Mas ele sempre jogou no meio? Ele era o 10. Uhum. Mas só não botava a camisa 10? Não, ele não jogou de 10 em 73. Uhum. Era Doval e Caio. Então ele jogava pelas beiradas, e não era o Zico que a gente... Uhum. Estava começando, né? Não era o Zico que a gente via lá no Amador. Pelo menos eu ficava frustrado pra caramba. Porque ele jogava preliminar, assim, um clássico, né? Sempre jogava preliminar. E aí a gente subia para ver o Flamengo e Fluminense e o Zico não desempenhava igual a gente pô, com a gente. Pô, ficava uma agonia. Pô, a gente mesmo... Você queria que produzisse aquela que ele produzia... Ele não fazia aquela jogada maravilhosa, sabe? Muito de toque. Ah, porque será que estava, de repente... começando, né? Estava começando. Ele não estava jogando na posição dele. Aí em 74, quando o seu Jobé assumiu, que o Zagallo foi para a seleção, o seu Jobé botou o Zico na 10 pro Zico. Doval na ponta, ataque forte. Ataque, pô, timaço, né? Doval botou o Doval na ponta direita, Dadá maravilha de centroavante e Paulo César Caju na esquerda. Porra, seleção. Esse ataque era pro brincadeira. Foi ali que ele sofreu. Adversário ficava maluco. Começaram a conhecer quem era o Galo. E foi quando eu já... E ele só metendo bola e fazendo gol, né? Aí começou e não parou mais. Você vê que ele ficou um ano. Às vezes o cara sobe, né? O pessoal, pô, isso aí não vai dar certo. Você vai vingar. Não vai vingar, mas você tem que ter, isso que eu falo, você tem que ter paciência com o jogador que está subindo, entendeu? Porque às vezes se o cara sobe no primeiro momento não anda bem, você tem que segurar. A torcida também, às vezes, a torcida só ajuda, mas também atrapalha essa situação, né? Que você começa a cobrança. Quando você anuncia uma pessoa... É muito grande, né? Mas quando você sobe assim, porque o pessoal via ele jogando no preliminar. Se o Flamengo... Aí imaginava que já fosse aquilo ali. Se fosse fazer aquilo no profissional, né? E acaba a cobrança até em cima dele mesmo. O próprio ele sabe que negócio de jogar. Ele também se cobra. Lógico, né? E foi em 74. Nós fizemos na nossa caminhada, assim, no sentido nós, que eu falo, Cantarelli, Rondinelli, Vanderlei, ele, tá? Quando nós chegamos em 74, nós subimos e eu entrei logo de titular. Deu uma sorte. O Flamengo resolveu. O Reis parou. O Tim e o Fred eles não renovaram, aí subiu aí, porque eles estavam contando assim, vamos botar essa garotada que está voando. Era eu, o Rondinelli e o Chiquinho foi o que ficou. Chiquinho Pastor, irmão do Cafuí. E ficaram, porra. Aí eu comecei a jogar eu e Chiquinho. E aí, pô, foi só alegria. Só porrada. Aí nós tivemos aqui um bate-papo aqui, né? Com o Alceu Maia, né? Pô, seu amigo. Teu amigo, Alceu Maia. Amigo mesmo, amigo de tempo de futebol, salão na Gávea. Pô, aquele brincou no cavaquinho, né? Ele arrasa como, porra, pra mim eu falo pra ele é o melhor cavaquinho, ele fala cavaquinista, né? Ele fala cavaquinho, ele fala insta, que cavaquinho tem. Aí ele fala assim, é cavaquinista. Aí eu falei, aí ele mandou aqui, eu nem sabia, ele falou assim, pô, eu joguei no Flamengo, rapaz, joguei no Flamengo, na época eu jogava eu, tinha o Jaime de Almeida e tal, pô, vamos pegar um time lá, rapaz, tinha um Lourinho do outro lado, tinha um Lourinho que era o Catiço, o Lourinho, aí ninguém deu nada pelo Lourinho, porra. Só parou porque o Jaime levantou ele um monte de vezes. Aí eu falei, pô, mas o Jaime pegava forra assim, porra, se eu não posso, o Jaime estava ferrado. E o Zico falou assim, papo dele, aí você vai dizer que não. Aí o Zico falou assim, cara, foi o maior pivô que eu vi jogar, foi você que... Eu sou muito amigo do Alceu, mas eu sempre deve ter falado assim. Pô, tá gravado. Aí o Zico falou para ele assim, você foi o maior pivô
que eu joguei contra. Ele contando. Não, ele contando. Fala assim, ó. Aí, ô seu, tá gravado que você falou que o Zico falou que você foi o maior pivô que ele viu jogar no Flamengo ali. O senhor, ainda bem que tu aprendeu a tocar cavaquinho. Ainda bem que ele deram um cavaquinho pra ele. Aprendeu direitinho, cara. Eu tô brincando, ele era muito bom jogador. Jogou tempo com ele lá, né? No Flamengo? Jogamos junto pelo menos 2 anos. Lá no salão. Era salão. Era salão. E aí esse jogo contra o Zico foi jogos infantis. Você lembra disso, já? Lembro que a torcida lá de Quintino, onde o Zico ia, ele moleque, né, de 14, 15 anos, ia a Quintino inteiro pra ver, que ele levava a galera com ele. A galera adorava ele. E o Zico era desse tamaninho, era pequeno, eu sempre fui espichado, bem maior, mas ele não dava porrada. Eu jogava sem Deus, eu não dava porrada. Não era de dar... Não era. Eu podia fazer falta, mas não era... Sabe, de leal. De leal, essas coisas. E nesse dia, cara, eu marcando, algumas vezes você cruza com o Zico, né? Não tem jeito. Uma porrada na quadra de salão. O cara tá atacando, vai contar com ele várias vezes. Eu cruzei com ele um monte de vezes. Fiz algumas faltas, lógico que fiz, né? Mas para como? E a torcida começou a pegar no meu pé, porque eu era grande, aí me chamavam de gato. Você é gato, cara. Foi meio constrangedor que os caras começaram a me xingar. Tá batendo no Zico, pô? No fim das contas, ele é mais velho 2 semanas que eu. Ele é de 3 de março e eu sou de 17 de março. Então ele é mais velho que o gato. Ele é mais velho. Mas foi assim. Pô, legal tu lembrar disso, né, cara? Ele tá falando aqui, foi um negócio que marcou, né? Porque, pô, imagina, você vai ter a dimensão de que no futuro vai acontecer isso, né, cara? O cara vai virar aquele garoto vai virar... Magrinho, você antes de começar o jogo, você não dá nada. E Zico, rapaz, teve até uma propaganda que ele fez, Zico é uma entidade, né, cara? Zico é um cara que, porra, não tem um torcedor do outro time que não gosta do Zico. Ele consegue isso, ele consegue... Todos os times... Ele tem um respeito pelo fã. Não, e qualquer time. De qualquer time. Não é do Flamengo, qualquer pessoa que procure ele atende. Essa pessoa. Isso é fantástico, cara. Você conviver assim, né? Isso é fantástico. Com ele e ver isso todo dia. E todo dia tem gente, e todo dia ele tem um sorriso, não é coisa forçada. Ele faz não, a gente nota que não é forçado. Não é forçado. Eu não sei se eu vou tomar um pouquinho. Meu médico pediu para conhecer o Zico, se ele podia tirar uma. Eu falei, pô, vamos, eu te levo lá. Doutor Daniel. Aí eu liguei pro Galo disse, não, vem aqui no CT de Natal. Eu tô achando que ele fosse dar um autógrafo ali embaixo, sabe? No meu médico. E o doutor vou contar aí, doutor. O doutor levou filha, sobrinho, do combinado era ele. A família inteira. Já que vai, né, meu? Amigo. Sabe? Botou caravana, né? Quando eu vi, falei, meu Deus do céu. Zico vai. Botou a caravana. Falei que ia levar um. Pô, chega uma galera. Aí sabe o que o Galo fez, cara? Vamos subir já. Me levou pra sala dele, tá, galera? Deu autógrafo, bateu o papo. Pô, que maneiro, cara. Ele tem uns cards dele, sabe assim? Filha desse amigo meu, falou que tinha umas amigas no colégio, ele pegou, qual o nome dela? Pô, é diferenciado, cara, é diferenciado. Eu fiquei... Não, no Zico não... Eu fiquei impressionado, não assim, mas com carinho, com não, cara, prazer, sabe? Leve, sabe? Não é falso. Não é falso. Não é uma coisa falsa, ele faz isso mesmo, cara. Eu tive, cara. Eu viajei com ele no Japão. Pô, ele no Japão, ele... Trabalhou com ele no Japão, né? Trabalhei no Kashima, né? E dessa vez que eu viajei com ele, ele levou um time de futebol, de Master, nós, para fazer clínicas na cidade do Japão e fazer alguns amistosos. E aí que eu viajei com o Zico pelo Japão. E quando eu estava no time, a gente não viajou, o Zico estava aqui no Brasil, dessa vez a gente viajou com ele. Pô, a forma como ele é... Lá ele é Deus no Japão. Deus. Lá no Japão ele é Deus. Tem estátua lá. No Caxias tem 2. Aí. Uma no estádio e uma no shopping. Não, lá é... E assim... Até hoje. Você viaja pro Japão. O Japão não tem essa frescura, porque você, por exemplo, o Kashima vai viajar de trem, né? De Shinkansen, aquele... Tu solta na estação, não tem segurança, não tem nada. Tu fica ali no meio do povão. E ele ficava no povão? No povão. Mas só o seguinte, o japonês é educado. Se você vai pedir autógrafo, ele faz fila.
De fazer aqueles 150 mil em volta, todo mundo metendo a caneta, assim aqui, né? O primeiro que tá, vem o segundo, vem o terceiro, daqui a pouco a filha tá lá na casa do cara. Um atrás do outro. Sério? Respeita, né, cara? Educação. Não, é fora de série. Então, as viagens que a gente fazia, cara, o carinho do povo japonês com ele, o respeito. Ele é idolatra, é ídolo, né? Lá ele é ídolo. Como é que. Até mais do que, tipo assim, não é? Na geração do Flamengo, mas lá ele é Deus, tá falando mesmo. E assim, dá um orgulho danado, sabe? É muito bom, né? Ver um amigo assim. E um amigo teu, né? É pessoal, amigo pessoal seu. Eu fiquei impressionado. Me emociona muito lembrar das coisas que eu vi como E você participou disso, né, Jair? participei. Ele me deu essa oportunidade. Você participou, de ter essa experiência você de vida. vivenciou isso. Muito legal. Falando do Zico, né, pô? A geração de ouro que você participou, teve esse prazer de participar e a gente curtir. Quem não curtiu como a gente aqui, né, que tem uma idade um pouquinho. Tá tendo, o YouTube tá aí, né? Tem os canais. Todos nós jogadores. Agora só, mesma geração do Zico, na mesma época, teve um cara que. Até vou tirar algumas dúvidas contigo aqui, coisas que eu tenho curiosidade. Jogou na época um cracaço de bola, né? Que foi o Geraldo Assoviador, né? Você jogou com ele, né? Desde que ele chegou na Gávea. Jogou com o Geraldo. Como é que era o Geraldo, irmão? Bom, como pessoa, das pessoas mais doces que eu conheci. Assim, doce, amigo, desinteressado, sabe, sem negócio de dinheiro, essas coisas. Cara bacana, se você pedisse me dar calça, ele não perguntava. Sabe aquele cara bom Descolado de tudo. Descolado de tudo. E como jogador era um assalto. Como é que era o futebol? Cara, até hoje, para você ter uma ideia, ele não continuou a carreira, é muito jovem, mas até hoje, não é à toa, a pergunta é essa, não é à toa que a pessoa, até hoje, fala do cara, mesmo não tendo continuado a carreira. Era esse fenômeno todo, ele cara? Ele era um cara que... Ele estava na Gávea, para você ter uma ideia, depois eu posso até falar mais, mas assim para dar noção que a seleção foi treinar, a seleção brasileira, treinava muito na Gávea naquela época. De Pelé, aquele timaço, grande massa. E a gente estava lá, para ver, né? Treinou e estava esperando para ver o treino. E machucou, um sentiu, sabe, o jogador sente, né? Aí botaram ele para treinar no lugar, eu não lembro qual foi o jogador. Ele simplesmente acabou com a seleção. Botaram? Ele com 18 anos, 17 anos. É mesmo? Arrebentou, ninguém conhecia. E vai de primeiro no Geraldo é para tomar caneta, para tomar chapéu. Bagunçava mesmo. Ele não podia ver uma perna aberta. Humilhava. Não, ele não era humilhado. Ele faz, é normal. Você olhando o Geraldo jogar bola, o futebol é a coisa mais fácil do mundo. Ele sabe aquele cara que faz as coisas simples. Parecer simples? Ele te dava uma caneta na maior tranquilidade. Voltasse, dava outra. Ele jogava com as duas pernas, 8 clássicos, metia a bola, não gostava de fazer gol. Servia. Gostava de servir. Uma técnica absurda, dominava com a esquerda, com a direita. Petecava borracha, já viu borracha? Borrachinha? Ele petecava qualquer coisa. Ele está aqui. Ele fazia embaixadinha com a borracha? Qualquer coisa, chapinha de cerveja. E não caía? E a porcaria não caía. Te dava uma raiva, cara. Que isso, cara? Filha da mãe. É mesmo? Dava duas Dava bala nos outros. Dava duas petecadas, a tampinha lá na casa do cara. Então era um cara que... As tampinhas, com o cara com a perna aberta, ele passava com a tampinha. Falando sério, ele era assim, tu estava conversando no aeroporto para embarcar. Aí tomou um café. Aí ele arrumava alguma coisa e dava caneta, não, sem olhar. Aí eu ficava, cara, pô, toma banho, deixa o saco. Aí você queria marcar, ele levava outra. Era um cara que jogava futebol assim. Ele não olhava para Era bola, artista, né, cara? Artista, olhava a bola. Ele tinha uma habilidade com as duas canetas que era impressionante. Jogava com duas pernas. Tinha um defeito que era terrível pra gente. Não gostava de cabecear. Ele era do meu tamanho. Meu time era um monte de baixinho. Tinha eu, Luiz Carlos, né? Depois Rodinelli. Liminha e Geraldo. Liminha sempre foi pequenininho, ele era pequenininho. Júnior também, olha só, meu time só tinha baixinho. Rodrigo Neto baixinho, Doval mais ou menos, Zico pequenininho. O Geraldo que era o cara... Mais alto? Pô, eu não vou subir não, que eu não cabeceio. Mas Geraldo... Cismou com isso? Não, ele não cabeceava, porque ele levou uma bolada no olho, deu problema. E nem entrava em barreira. Se vier em cima de mim, eu abaixo.
Sério, ele tinha era o problema dele, era a bola na cabeça, que ele tinha problema. Agora, tirando isso, era o melhor jogador que eu vi de habilidade na minha vida. Eu botava a bola onde queria, né? Onde queria. Jogava. E a gente ia entrar em campo em qualquer jogo, sabe o seu Jobé, e depois vou falar, chamar o Geraldo, não vai dar caneta não. Geraldo, não dá caneta não, hein? Para com isso. Pô, a mesma coisa falar, dá caneta. Primeira bola que vinha, que alguém abriu a perna. E não errava, né? Ele errou contra o Madureira, deu uma vergonha, cara. Ih. Flamengo e Madureira, campeonato de 74. Jogava com o Madureira na quarta e domingo o América. Para decidir o terceiro turno, tinha que ganhar para decidir o terceiro turno com o América. 5 minutos de jogo, na meia-lua, né? Roubou uma bola, demos para ele, ele saiu assim, na meia-lua. O cara, ele dava a caneta quando o cara vinha tentar roubar, sabe, de roubar por trás, alguma coisa. Ele dá para trás? Ele dava assim, ó. Aí foi dar a caneta, a bola bateu no pé, o cara, o Madureira foi lá e fez 1-0. Seu Jobé tirou ele com 5 minutos. Porque falou para não dar, né? Pô, aquele dia foi triste. Ele saiu do jogo arrasado, eu tô Zé Mário. E aí conseguimos virar, aí ganhamos do América e fomos campeões em 74. Mas continuou dando caneta? Não, isso aí não é morreu. Adiantou nada a tirar. Não adiantou nada a tirar. Isso era o carro-chefe dele. O centroavante do Grêmio, só para te contar, o Geraldo, assim, no início, naquela época não tinha esse negócio de jogador de... Agora tem jogo, você vê junior na televisão, né? Você vê todo mundo jogar. Todo mundo aparece. O Geraldo, ele em 74, quando nós subimos, ele subiu titular, fomos jogar com o Grêmio. O Ivanir, o centroavante do Grêmio titular, estava machucado. O Ivanir era aquele garoto do sobe do junior, mas já viu o Gaúcho? O Gaúcho é um cara, né? Que tem maior, raça, grande. Não, raça. O Geraldo pegou a bola no meio campo, ele está de centroavante aqui, está perto da gente. Aí ele saiu daqui para ir atrás, virar lá no meio campo. Aí o Geraldo fez o quê? Empurrou embaixo da perna dele. Embaixo da perna, Maracanã. Caraca. Passaram 5 minutos, o Geraldo pegou a bola, o Ivanir foi lá de novo. Tomou outra. Eu falei, garoto, fica aqui, senão não vai dar. Chega. Não vai mais lá não, cara, fica aqui. Aí depois o Ivanir veio pro Flamengo, pô, que a gente sacaneava aí. Aí o Ivanir... Desistiu. Tá no mesmo time agora, né? No mesmo time. Não tem esse problema. Era assim, eu jogava com muita alegria. Pô, é tudo que o povo quer, né, cara? Pô, é aquela coisa de... E fazia, sabia o que estava fazendo, né? O Brandão técnico da seleção brasileira, né, no ciclo de... Ele não foi nem até a Copa, né? Ele já subiu depois de 74, na Copa de 78 foi até o Coutinho. Mas o Brandão foi até 77, eu acho. O Serra Dourada foi inaugurado em 75. O Flamengo foi convidado, Palmeiras, seleção de Goiás e uma seleção da Argentina de novos. E afinal nós jogamos contra a seleção de Goiás, ganhamos 3-0 e a Palmeiras ganhou de 2-0 da seleção argentina, afinal Flamengo e Palmeiras. O Geraldo não era conhecido, em 74, não tinha assim, televisão, essas coisas. Não tinha internet, nada disso. Assim, era conhecido, mas não era... De boca, né? Fomos para a final Flamengo e Palmeiras. Brandão, ela era academia, já uma academia, mas já no final, os caras mais velhos. Nós ganhamos de 1-0 gol de Geraldo. O que o Geraldo fez naquele dia? Acabou com o jogo. Saiu dali convocado para a seleção brasileira. Dali chamaram ele. Dali chamaram ele e foi até morrer, né? Enquanto ele não... Porque ele era um cara fora de série. Agora sim, Jaime, você era a amizade que tinha, né? Qual foi o impacto, cara? Porque isso aí foi uma cirurgia, foi uma cirurgia simples, que, porra, né? Esse foi o momento Qual foi o impacto da morte do Geraldo, pra galera, pro time, cara? Foi o momento mais triste, eu acho que foi o mais triste do esporte, foi a morte de Geraldo. Que ninguém esperava. Ninguém esperava, um cara saudável. O Flamengo estava fazendo operação de amígdala, somente na gente que tinha subido dos juniores. Todos os jovens faziam? Não, todos os jovens estavam fazendo. Fiz eu e Zio, eu e Zio Júnior. Ele faltou no dia dele, isso em 75. Marcaram outra para ele no meio do ano, ele faltou. E em 76 foi quando ele faleceu. Ele foi. Mas nós fomos para o Nordeste, tinha acabado o Campeonato Carioca. Vamos entregar faixa, sabe, pai? Fazer o jogo amistoso para entrega de faixa. Jogamos lá no Ceará. Entregamos a faixa para o Ceará e nós íamos para o Piauí, entregar para o time lá do Piauí. Isso foi na quarta. Aí na quinta, acordamos, não tinha só a tarde, o voo era à tarde para Teresina. Ele tinha ficado, vocês foram? Ficado para operar. Tá.
Aí na quinta de manhã nós estamos na piscina do hotel. Eu lembro que tá eu, Zico, Júnior, assim, a galera que estava assim, a gente ficava sempre junto. Luiz Paulo estava eu acho que Vanderlei. Estamos sentados na piscina, que a gente ia pra praia, estava faltando um. Né? Aí dava ali, sabe aquele rádio de piscina? Tocando música. Que fica tocando música, daqui a pouco... Aí daqui a pouco... Som ambiente, né? Som ambiente. Aí daqui a pouco veio a notícia, não, vamos falar em cadeia com a Rádio Jornal do Brasil sobre a operação de Geraldo. Aí, pô, chamou a atenção isso. isso. Ainda pensei assim, pô, já tá com a moral, pô, vai falar da operação, uma coisa assim, né? Aí foi quando nós escutamos, eu escutei bem, que estão falando aqui do hospital, né, da clínica, está confirmado, o jogador Geraldo foi operar mesmo, ele faleceu. Puta merda. Ali acabou Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, que ele é um cara amigo, querido pra caramba por todos nós, e morreu tão estupidamente. Né? Garoto, né? A idade dele? Ele era um ano mais novo que ele subiu com a gente, ele tinha mais um ano de junior, mas ele não precisava mais ficar no junior. Ele tinha 21 anos. Uma comoção enorme, né? Foi muito... E a gente estava lá no Ceará. Ceará são quase 3 horas de voo para voltar. E aí, o pessoal... Tentaram... Os dirigentes do Flamengo, não, tem que esperar, porque tinha um jogo, né, para fazer lá no Piauí, aí reuniu... Acabou o clima. Reuniu a galera, ó... Vocês quiserem ir pro Piauí, vocês vão sozinhos. A gente vai pegar onde compra a nossa passagem e vamos voltar pro Rio de Janeiro. Aí os caras perceberam que não tinha condição nenhuma. Pensaram em fazer o amistoso. Quer dizer, esquecer que o cara morreu e... Aí desse agora, imagina você voltar para casa e direto... Não, você perdeu um amigo que você falou um dia antes, estava conversando com um cara, de uma forma estúpida. E o pior é você chegar, né? Você chega no aeroporto, onde o Flamengo está lá, e você vai direto para o velório, né? Porra, caraca, puta merda. Que baque, né, cara? A experiência mais triste assim, no esporte que eu tive foi essa. Mexeu muito com a galera, mexeu? Com todos nós. Até hoje. Acho que mexeu com a torcida, não só com quem estava, mexeu muito com a torcida, né? Até hoje o pessoal fala. Desculpa, ele era o grande, assim, o cara que... Animava todo mundo. Não, era o grande jogador do Flamengo tirando o Zico. Era. E falam, eu ouvi várias vezes isso, que se o Geraldo tivesse continuado, talvez fosse melhor jogador que o Zico. O que você acha disso? Melhor que o Zico eu acho difícil, cara. Vou ser bem honesto. Mas sabe que tem muita gente que fala isso, né? Você especular, né? Você tá jogando, mas o cara é tão craque. Mas ele era, eu acho que ele era tão craque que a pessoa... Peso muito grande. Porque o Zico é mais finalizador, além de ser craque, é mais finalizador. É craque completo, ele é um jogador completo. Ele realmente era fora de série. Como pessoa que e era uma família, né, Jaime? Você perdeu um familiar. Você convivia mais no Flamengo que na tua casa, né? Vivia junto sempre. Tava todo dia ali. E a galera que a gente vivia bem com o Liminha, com o Luiz Carlos, com esses caras do Almão. Mas a gente tinha uma afinidade maior porque a gente veio de idade baixa, né? Do começo, de garoto ainda, né? E assim, depois, né, ele tinha tanto peso que fizeram um amistoso para angariar fundos, né? Para homenageá-lo. Jogou no Maracanã, no Brasil, jogou contra a seleção. A seleção é o Flamengo. Em 70. Pela vez dos Estados Unidos. Foi para ajudar o Geraldo. Para homenagem, mas a renda era para a família. Juntou tudo, né? A homenagem e a renda. Foi um dos jogos mais emocionantes, assim, de jogar. Porra, deve ter sido uma coisa pesada, né? Foi a única vez que eu joguei contra o Pelé. E que, na verdade, vocês queriam que eu estivesse ali jogando, né? Essa que é a realidade, né? Não era para... Com a gente, né? Isso aí. Porque ali foi um marco de... Tipo assim, a última vez que a gente ia falar dele aqui, né? Como jogador, né? E foi o Maracanã lotado. Uma festa, ao mesmo tempo, muito bonita e muito triste. Né? O cara mereceu, né? Ele merecia essa homenagem. Foi muito homenageado, foi muito legal. Mas a história da morte dele nunca foi muito bem contada. E parece que foi uma coisa meio escondida, né? Ficou assim meio... Não esclareceu isso, né? Não posso afirmar nada. Não foi bem esclarecido. Foi muito mal. Foi erro médico? Não se sabe.
Também, agora não. Agora, pô. Mas assim, mas foi muito mal explicado, sabe? Foi, parece anestesia, não foi? Ele tomou anestesia e não chegou a ser operado. Choque anafilático, Foi desse. do choque anafilático. O choque anafilático pode acontecer, isso não... O problema é na hora do choque... O que ocasionou? Como é que reagiram? Não tinha como socorrer, de repente, né? Isso aí tem que estar programado, né? Isso vai ficar sempre na... Se der problema, tem que estar aqui. É isso aí. Isso nunca ficou muito bem explicado, pelo menos para minha inteligência. Ninguém engole, né? Quer dizer, quem tem noção não vai engolir, né? Ainda tinha um conhecimento, né? Porque meu sogro era médico também, né? Morreu até agora. Né? Então tinha alguns conhecimentos lá dentro. A história foi muito... Esconderam muita coisa. Tipo assim, é aquela coisa que você esconde. Não fala o mínimo para ninguém perguntar nada, né? Tipo assim, esconde aquela... Isso também me deixou muito triste. Foi um momento muito triste para mim. Perder um cara como o Geraldo. Eu já do Flamengo. Não só um jogador, um amigo, né? Amigo. Um amigo. Você viveu uma época, Jaime, que você, Zico, Júnior, Roberto, você viveu uma época de paixão no futebol, né? O futebol era paixão, era amor. Pela instituição, né? Você não vai ver mais isso hoje, porque eu estava conversando ali em off, ali é o seguinte, você vê um garoto hoje de 14 anos, já tem empresário, de 15 tem empresário, daqui a pouco o cara começa a crescer mais, com 16 já tem um clube para ele ir na Europa e tal. Hoje, o time do Flamengo 81 não existiria. Não. Porque, porra, o Zico com 18 ia jogar no Real Madrid, o Júnior ia jogar na Adílio, o Júlio César ia jogar no Barcelona. Então acontece, não existia. A diferença, por exemplo, você não jogaria no Vasco, Roberto não jogaria no Flamengo, né? Isso é verdade. O Zico não jogaria em outro time. O que mudou, cara? O que você acha que mudou assim? Não só em relação à grana do cara, porra, você jogar no... Você acha que mudou a cultura do futebol? Eu acho que mudou muito, né, em relação a... Hoje em dia, a grande preocupação não é jogar no Flamengo, é ser jogador de futebol. Ser jogador, ser famoso, ganhar dinheiro. Isso vai todo mundo que... Na minha época também. Mas aquele vínculo com o clube, eu não vejo mais. Hoje o cara vê a grana no futuro lá, vou ganhar dinheiro, você é um jogador de ponta para ganhar dinheiro. Jogador de ponta. Não está errado não, mas naquela época a gente não está errado. Mas naquela época se tinha um vínculo, uma coisa que prendia mais o atleta. Era na paixão mesmo. Né? Sabe, hoje em dia o garoto de 15 anos quer jogar no Real Madrid, não quer jogar no profissional do Flamengo. É isso aí. Sabe, quer jogar na liga inglesa, que é boa, né? Então vai por aí. E acaba esse vínculo com o nosso país, até com a própria seleção. Acaba ele não tem esse vínculo. É por isso também que o clube acaba refletindo na seleção. Porque você não tem amor do teu clube, não tem amor à seleção. Não é que ele não tem amor. O que é mais interessante para ele é... Na época, eu tenho maior orgulho, eu joguei 2 jogos na seleção brasileira. E para mim foi inesquecível. Inesquecível eu vestir aquela camisa, sabe? Nunca pensei assim, no início da minha carreira, até onde eu joguei no Flamengo, eu saí do Flamengo. Sabe? Aposentar ali, parar ali, né? Não é aposentar, mas até onde eu estava, até eu saí do Flamengo, eu nunca tinha pensado em sair do Flamengo, nunca tinha passado pela minha cabeça sair do Flamengo. E hoje em dia você vê que o pessoal quer mesmo jogar na Europa, onde se ganha mais dinheiro, dá mais visibilidade, a globalização, né? Isso tudo vai ajudar. E isso deixa um pouquinho para trás, de lado, a seleção brasileira, eu vejo por aí. E nessa época que você está falando aí, tinha rivalidade, mas jogadores de outros times eram amigos. Sim. Né? Por exemplo, um exemplo aqui, que vamos ficar em cima desse exemplo aqui. O Roberto Dinamite. É um cara que, cresceu com o Zico lá, cada um no seu time e tal. E o Roberto, na tua vida também, o Roberto foi um amigo, né, cara? Muito. Fala do Roberto aí, cara, porque, é um cara que, é sensacional. Um adversário que eu não tinha essa intimidade quando eu jogava contra. Eu fui ficar muito amigo dele quando nós paramos. Tinha um respeito, falava com ele, mas não tinha amizade. Mas começou mesmo... Quando parou? Quando parou, a esposa dele ficou muito amiga, era muito amiga do Júnior, né? E a Elô, a esposa do Júnior, amiga da Lili, que é, né? Então a Cláudia é muito amiga da esposa do Júnior, a gente tinha muita amizade, acabou entrosando, sabe? Começou a ter mais intimidade. O Roberto é um cara meio
fechadão, né? Era meio fechadão, uma pessoa doce, fantástica. E aí nós fomos pegando amizade, e ficou uma amizade maravilhosa. Eu lembro que eu fiz uma sacanagem com ele, porra, sacanagem não, brincadeira. Nós fomos para a Copa do Mundo da França, 98, né? Foi. Nós fomos viajamos como seleção brasileira de Master. O Mediterrâneo bancando, o clube, né? MED, né? A MED. Nós fizemos 3 amistosos lá e eu podia levar, eu podia ganhar uma grana para viajar ou negociar para levar a esposa. Eu negociei levar a esposa, o Roberto levou, o Júnior não estava lá. Aí bancou a família e tal. E lá nós chegamos em Paris, e aí o médico não mandou todo mundo junto, sabe? Foi mandando em grupos. O primeiro grupo foi eu e o Roberto, foi ali que em Paris nós começamos a... Ali acabou ficando mais íntimo. Começamos a ficar mais íntimo, não sei o quê. Aí fomos, ele não levou chuteira. Pô, ia jogar, né? Não, eu comecei, eu sou muito sério, mas falei, pô, Roberto, tem que comprar uma chuteira. Como é que vai jogar sem chuteira? Chuteira do Brasil, vai de meia. Aí ele ria, aí fomos na loja da Nike. Lembra que, não sei se vocês lembram, mas estava lançando a chuteira colorida. Foi nessa época já? Modelo colorido. E entramos na loja da Nike lá no Champs-Élysées, a loja assim, pô, na época eu estava... E ele botou a preta. Falei, pô, vai jogar de preta. Botou colorida que tá lançando agora, pô. Você é Bob. É Bob. É Bob. Brasileiro do Brasil, vai jogar de preta. Todo mundo com preto. Você de velho, tem que ser moderno. Pô, o Ronaldinho joga de colorido. Pô, aí ele muita contra-gosto. Não, ele desconfiado, ele olhava pra mim, será, cara? Muita coisa. Aí muito bolado, né? Aí muito acabou comprando. Aí quando ele comprou, depois saímos da loja, eu comecei a rir. Pô, vai usar essa merda. Filha da puta, né? Tu vai usar essa porcaria aí, cara. Foi muito. Aí eu comecei a ter cuidado com ele. Caraca, é barato, cara. Alugamos um carro, a gente estava em Nice e ia para Saint-Tropez. Sabe? Passar o dia. Aí alugamos o carro. Adão estava com a esposa, Paulo Sérgio, o goleiro estava com a esposa. Cláudio Adão? Não, Adão é Cláudio Adão. Estava eu e Paulo Sérgio, Adão, Roberto. Paulinho Bocão. Paulinho Bocão, Adão, Roberto e eu. Um carro de 2 carros, né? Para 4. Quem vai dirigir? Eu não gosto de dirigir, por mais que mulher. Mulher é chata pra caramba. Negócio de freia, tá para correndo, aí. não, Poxa, tá acelerando demais. Acelerando demais. Aí o Roberto pegou no volante. Pô, o Roberto dirige pra caramba, né, Cláudio? Pô, cara, a habilidade dele no volante. Roda presa? Ele dirigia bem. Aí só que nós chegamos lá em Saint-Tropez, ele não queria mais dirigir, porque sabia que eu estava sacaneando. Agora que vai dirigir, você foi contratado motorista desse carro. Fomos de Nice para Saint-Tropez, é a mesma coisa sai daqui da Barra. Por exemplo, você vai até o Leme. É praia. Tudo orla. Não, tudo orla. Conseguimos subir para o da Boa Vista. Cara. Pegou errado? Pegamos errado. Cara, é só seguir a orla. É só seguir a orla. Assim, mais. Nós subimos uma montanha, no meio do caminho que nós estamos fazendo aqui. Caraca, perdido. Aí eu peguei no pé dele. Aí foi quando eu agarrei assim, intimidade com ele. E daí, desde 98, foi uma coisa maravilhosa. Pô, maneiro, né, cara? E agora você vê, time diferente, time rival, né, cara? E, porra... Uma amizade bacana pra caramba. Tinha dia primeiro, tem a história do Roberto pra caramba. Dia 1º de janeiro, o Júnior fazia o pagode dele, mas é o da sopa já não, né? Não, o pagode... Dia primeiro era dia 31. O Réveillon era... Contratava DJ, né? E no dia seguinte lá para... Samba do Júnior. Tinha samba do Júnior, todo mundo, os amigos dele do samba. E tinha a tal da rabada. Cara. E a rabada é o seguinte, Roberto comia rabada pra caramba. Caraca. Agrião. E aí, o que eu sacaneava ele? Roberto, tem gente pra caramba, ele come só um.
Não vai dar pra todo mundo não, hein, cara. Porra, me ligava, porra, tu come Tá me pra regulando, caralho, tá me porra? regulando, tu come, igual você aí marcava, igualzinho no Maracanã. Vai dar pra todo mundo sair Era de rapaz aí marcava. Então era uma amizade bacana. Pô, muito maneiro, cara. O esporte Pô. me deu essa oportunidade de conhecer tanta gente bacana e ele era um cara de coração bom. Não, e ele falava, né, que ele chamava, a entrevista que ele falava que chamava o Zico chamava de Bob, ele chamava o Zico de Galo, né? Quer dizer, já é uma coisa mesmo de assim, de muito proximidade, de muito carinho, né? muito respeito. Muito Eu maneiro. acho que, não sei, eu pelo menos lidei com o esporte, tinha um monte de adversário, mas não inimigo. Não tinha. Não era coisa, era uma coisa sadia, né? Uma brincadeira, uma sacanagem e tal, mas não era coisa assim de a violência. Foi uma experiência bacana quando eu conheci o homem, sabe? Conviver com ele. Não tinha noção, né? É uma pessoa boa. A minha mulher que é empolgada, assim, nesse bom sentido. Quando ele se candidatou, ela pegava a santinha. Tentamos ajudar, né? Então eu sacaneava, pô, tu se elegeu porque eu te dei voto pra caramba aqui no meu... Falei muito. Você não, a Cláudia, eu acredito que a Cláudia ajudou, mas você dormia. Maneiro, cara. É maneiro. E quando tu saiu do Flamengo pro São Paulo, como é que foi? Uma coisa que eu não esperava. Você não queria ir? Não sabia que eu ia. Eu nem queria. A princípio não. Não queria porque, pô... Foi o ano que eu fui à seleção brasileira, fiz um ano bom, muito bom no Flamengo, 76. Aí teve a eleição e veio a FAF, né? Márcio Braga, o ganhou. E aí eu fiquei sabendo que eles tinham contratar o Carlos Alberto, o capitão. Capita. Para a zaga e precisavam, o Flamengo naquela época sempre precisava de dinheiro. E como eu tinha da seleção, isso que me passava. O Coutinho tinha escolhido o Rodinelli para ser o parceiro com o Carlos Alberto. E que eu me vender, precisava de dinheiro, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, fiquei muito decepcionado, mas respeitei. Foi quando eu saí. E teve essa história é meio chata, porque numa sexta-feira eu cheguei na Gávea e falei, eu sabia que eles não iam renovar, né? O presidente do São Paulo chegou aqui no São Paulo, te interessou, quer conversar com você. Eu falei, tá bom. Fui lá, foi o encontro do presidente de São Paulo, conversamos e o presidente de São Paulo falou o seguinte, conversamos em relação a dinheiro, né? Naquela época ela tinha luva, não sei nem se tem luva, acho que hoje em dia não tem nem mais luva. Eu preciso ir à diretoria, não sou um cara, né? Eu preciso ter o respaldo da diretoria para aceitar, sabe? Te falo, fui na sexta-feira. Eu voltei, o Flamengo jogou no sábado contra a Portuguesa, não esqueço. E domingo folga. Eu não estava nem relacionado, treinei sábado de manhã, né, normalmente. E domingo folga, eu, Zico, Júnior, eu acho que foi o Luiz Paulo, nós quatro viemos para o Recreio dos Bandeirantes, em 77. Recreio não tinha... Era mato. Tinha um diretor que tinha uma casa, aí fez um churrasco lá pra gente, ficamos jogando vôlei. Passamos o dia lá quer dizer, não vi televisão, não vi. Naquela época nem pensar em celular, esquece, não tinha nada disso. Aí quando nós voltamos de tarde, eu fui deixar a gente estava com as namoradas, né? Acho que só o Zico era casado, Eu fui deixar a Cláudia em casa para ir tomar banho, que a gente ia sair para jantar, né? Aí o pai da Cláudia, ele estava até meio esperando, eu acho, assim na porta do prédio. Oi, Carlão, tudo bom? Pô, deu aqui agora que você foi vendido para o Santos. Ué? Eu falei, não, Carlão, você se enganou, é São Paulo. Não, você foi trocado pelo Cláudio Adão. Era São Paulo, virou Santos? Então, precisa falar comigo. Mandaram conversar com o presidente de São Paulo e apareceu. Te empurraram o Santos. Aí eu fui para casa tomar banho, aí naquela época só tinha telefone em casa, o orelhão, né? Aí toca o presidente de São Paulo e minha mãe, pô, o presidente de São Paulo tá ligando para cá, 5 minutos, sabe? Ele querendo falar com você. Aí eu não tenho telefone dele, aí na hora que ele estava lá, ele ligou. Pô, ele estava achando que eu tinha, engraçado isso, né? Ele tava achando você que arrumou isso? Não, que eu tinha aceitado. Ele tá vendo, Jaime, estou falando que você foi trocado pelo... Eu falei, presidente, doutor Henrique, eu conversei com o senhor sexta-feira e estou conversando com o senhor aqui agora. Eu expliquei, eu estava na praia, não sei o quê, eu não estou sabendo de nada. Aí ele falou, como é que a gente fica? Eu falei, fica daquilo que eu acertei com o senhor.
Eu acertei com o São Paulo. Eu estou te ligando para dizer que o São Paulo aceitou a tua proposta. E você não. E aí, você confirma aquela proposta? Eu falei, presidente, o que eu conversei com o senhor sexta-feira é o que vale. É isso aí. Te empurraram pela goela. Sem falar comigo. Ah, Cláudio, cheguei segunda-feira na imagina, na minha. Pô, sacanagem, né? Sacanagem, pô. Tudo que eu sacanagem. Cheguei lá, o presidente do Santos estava lá, né? Então não estava no vestiário, mas eu cheguei lá para treinar. Ah, o presidente do Santos está aí. Vou nem falar com ele. Não vou falar com ele. Não, mas eu não vou. Vocês me mandaram eu conversar com o São Paulo. Eu conversei e acertamos domingo. Eu não vou conversar com o Bianca, porque não tem nada para falar. Não, mas o Santos vai te dar mais. Não é problema de dinheiro. É palavra, né? É palavra. O problema é palavra. Aí sabe o que estava falando para mim? O Flamengo, minha história dentro do Flamengo. Se você não for para o Santos, não vai para lugar nenhum. Então eu vou ficar aqui, cara. E foram 3 meses dessa brincadeira, até me liberarem. Tá? Mó sacanagem. Cara, essas coisas que não dá para entender, meu irmão. Essa coisa de dirigente que não dá para entender essa. Porra, quer dizer. E você vai e volta sempre representando, é um apaixonado pelo clube, não dá, são coisas que não dá para entender. Foi uma coisa engraçada, que chegou em. A vida é engraçada, né? A Caixa Econômica Federal, o tio da minha esposa era o presidente da Caixa. Eu fiquei até maio nessa. Eu treinava, mas. Encostado, né? Encostado, sabe? Bom, o Flamengo perdeu por quase de 3-0 em 77. Tinha machucou o Júnior, mas sei que. Ou botava o Paulinho, a história foi essa, ou botava o Paulinho de lateral direito, e o Carlos Alberto continuava na zaga, ou botava o Carlos Alberto para lateral e botava eu junto com o Rondinelli. Isso já em maio. E eu rezando, me botaram na relação da concentração, sem falar comigo. Eu fui no Coutinho. Cara, é tudo sem falar, tudo de qualquer jeito. Eu fui no Coutinho e falei, Coutinho, porque eu nem sabia, quando eu acabei, eu nem olhava, eu estava na barba mesmo, sabe assim, o repórter é fogo, né? Negócio de saber. Ele vai nas fontes. Não, se é uma relação e tu vai concentrar, o que tá vendo? Falei, eu vou concentrar, não está errado. Não, está aqui, se é uma relação, você vai concentrar. Falei, não, eu vou conversar com o capitão, que eu não conversei com ele, que acabou o treino agora. Aí fui lá bufando, falei, que pariu. Falei para ele, não, isso não é atitude certa não, o senhor tinha que me perguntar primeiro, o senhor sabe a minha situação aqui. Eu aceitei, se vocês não me querem aqui, tudo bem, respeito a opinião de vocês. Agora, se o senhor me bota concentrado, sem falar comigo, esse tempo todo, isso não é tudo legal não. Não, já me desculpa, realmente eu errei, eu tinha que ter conversado com você. Eu falei para ela, eu não vou arrumar confusão aqui dentro do Flamengo não, nunca arrumei confusão. Eu vou pro banco, mas isso, o senhor me decepcionou pra cacete. Aí eu fui pro banco. Cláudio Coutinho. Graças a Deus fui pro banco, 3-0 Vasco. Falei, ai meu Deus, meu santo tá. Porra, se você entra ali. Se eu entro ali, imagina. Aí na terça-feira os caras, eu ia jogar a quarta. Eu rezando para não queria jogar. Sabe, acabou o clima, né, acabou cara? O clima. Acabou o clima, tinha mais jeito. Acabou o treino da terça, aí eu vi que eu ia jogar, que ele montou o time comigo. Falei, puta. Não é que eu tinha raiva do Flamengo, mas eu não tava em clima com a diretoria, com o treinador. O clube criou isso. Criou isso. Aí chegou a Caixa Econômica Federal, o Flamengo precisava de dinheiro. Olha como é que é a vida. E o presidente da Caixa era tio da minha esposa. Né? Caraca. Ele sabia de tudo, ele me conhecia. Aí o Flamengo estava precisando de dinheiro, foi pedir grana. Aí ele, sutilmente, ele falou, você tem algum problema com o que está acontecendo? O namorado da minha sobrinha? Será que isso não dá para resolver, não? Tem solução, não tem solução, não? Não, mas eu não pedi nada. Ele falou, acabou. Falou. Já resolveu o problema. Da hora. Acabou o treino, quando eu fui tomar banho, o doutor Henrique chegou lá. Vim te buscar, garoto. Vamos São Paulo. Acabou o problema. O problema seria a grana. E aí, nós subimos para lá, a sala que tinha lá, do Flamengo. O doutor Henrique, nunca esqueço, São Paulo na mesa assim. Eu estou tirando aqui do valor que eu estou pagando ao Flamengo, isso aqui é teu.
É uns 15%. Já tá vendo aí? Eu quero que ele vá para lá tranquilo. Já ficou bonito, né? Deixou na meu. Aí, ficou lindo. Ele é tão bom, você está levando um grande jogador, o Dr. Rito. Está levando um grande homem. É isso aí. É isso aí. Os caras ficam tudo com o cara. O homem de palavra, né? Homem de palavra. Porque se eu botei muito fácil, 38%, você ganha mais. Traga os amigos e peça, bicho, se você desabafou, eu me sinto tão feliz. Pode voltar, a casa é sua. Traga os amigos e peça, bicho. Se o assunto tá maneiro, eu quero te ouvir.